Tipo assim, um cara que eu nunca tinha visto na minha vida tava tocando em mim como se eu fosse nada. Como se ele pudesse fazer isso. O que ele fez comigo, ele não vai fazer com mais ninguém. Foi no dia 20 de dezembro do ano passado, 2019. Foi na confraternização do setor. Aconteceu dia 19 de julho de 2018. Eu entrei na sala. Eu lembro que ele pediu para mim pesar, pediu para mim deitar. E eu deitei. E eu lembro que ele ficou com uma mão subindo na minha perna e ele foi subindo com uma mão e vindo para o outro lado para medir minha pressão. E aí eu pedi para ele, falei, não faz isso comigo, por favor. Então, quando eu cheguei já veio o primeiro, né? Ele já veio por trás. E aqui era fechado, enfim. Aí ele veio por trás aqui e colocou o dedo. No que ele colocou o dedo, né, ele tava forçando e eu forcei para trás, porque eu assustei. Então aí já rasgou. Aí abriu completamente a minha perna. Ficou um clima chato depois que ele fez isso. Todo mundo ficou em silêncio. Ele saiu pedindo desculpas e demorou um pouco para mexer de novo comigo, mas mexeu. Eu lembro que uma mão ele mexia aqui em mim, a outra mão ele segurava e fazia um movimento com a parte dele aqui do quadril, que eu sentia essa mão para mexer no membro dele. E aí eu puxava, ele levava a minha mão. Aí ele parou de fazer isso, ele veio perto do meu pé e começou a levantar. Eu estava de saia longa, ele levantou a saia e continuou passando a mão. E aí eu lembro que eu só chorava. Ele acariciou as minhas coxas bastante. Subiu na minha virilha, levantou a minha blusa, falou que a minha barriga era bonita, passou a mão na minha barriga, abaixou a parte da minha calcinha. Ele não penetrou nada, mas ele pegava em cima e apalpava. Aí eu lembro que eu pedi de novo, por favor, não faz isso comigo. A violência sexual, ela não precisa ser necessariamente só uma conjunção carnal. Ela pode configurar qualquer ato de cunho sexual contra o corpo da mulher. Parece que isso daqui foi um alvará para todo mundo colocar a mão na minha perna e rasgar a minha calça. A gente estava cercado de cara que tinha tipo a idade do meu pai e dos meus avós, entendeu? Aí
Aí eu tava, né, tava aberta a calça, tava aberto o rasgo aqui, e aí eles começaram a tocar na minha perna. Acho que só ali o 7 tocou na minha perna. Eu fiquei completamente imobilizada. Tipo assim, um cara que eu nunca tinha visto na minha vida tava tocando em mim como se eu fosse nada. Como se ele pudesse fazer isso. Ele ficava fazendo movimento na minha bunda e eu chorando. Me virou, colocou a mão dentro da minha blusa, pegou o meu seio. Eu lembro que ele enfiou aqui dentro, puxou meu seio para fora, falou que eu era boazinha, acariciou bastante meu seio e aí parou. Foi para a mesa dele. Me deu um remédio, falou que aquele remédio era bom, acho que era para dormir. Eu lembro claramente disso, assim, você foi muito boazinha. Essa é a parte que rasgou quando eu cheguei, essa daqui tava quase fechada. Tava quase fechada, ela não tava desse jeito. Ele chegou falando, você quer que rasga mais? Você quer que rasga, né? Vamos rasgar então. Aí ele pegou e rasgou. Aí eu peguei e segurei a mão dele, só que eu não conseguia falar direito, falava meio baixo. Eu fiquei paralisada, não entendia. Parece que a gente era algum divertimento ali pra eles, assim, que eles podiam fazer o que eles quisessem com a gente ali. É como se a gente não fosse nada. Eu não sei o que passa na cabeça desses homens que acham que pode fazer qualquer coisa com a gente a hora que quiser. Como se a gente não fosse um ser humano também, como se a gente não merecesse respeito nenhum. Eu queria estar lá, eu queria ficar lá. Minha amiga estava lá, o meu amigo ia chegar lá. Por que eu não podia? Por que eu que tinha que ir embora? Eu fiquei 1 ano trabalhando lá, por que eu não posso ir na confraternização? Entendeu? Quando você está sendo sexualmente, todo momento, constrangido por aquela situação, não estou permitindo, e vai continuando, né, tentando, colocando mão nas suas partes íntimas, né, acariciando você, e você não está permitindo, e se torna isso contínuo. Eu estava conversando aqui numa roda, e aí ele chega por trás assim, aqui, já me agarrando já, e aqui assim, falando, vamos embora, vamos embora. Nisso eu assustei, empurrei ele e falei, você tá louco? E aí ele veio pra cima de mim pra me bater, porque eu falei, me neguei a ir embora com ele. Eu lembro que eu vi a porta, abri e fui embora. Eu lembro que eu cheguei no carro, eu fiquei 1 hora dentro do carro. Meu sentimento de medo, fraqueza. Eu acho que eu imaginei um gigante, eu ali pequenininha. Comecei a me culpar depois, eu comecei a me questionar. Eu falei, será que eu provoquei? Será que eu deixei? Será que a culpa é minha? Eu achei que era a roupa. Lembra? Primeiro, quando tentei me justificar, falei, eu estava de saia, se eu tivesse de calça, ele não teria passado a mão. Mas a saia era comprida. No começo, até eu ir denunciar, eu achava sim que a culpa era minha. Eu estava, na época, com 106 quilos.
Eu falava assim, ó, se eu fosse magra, ele não teria mexido comigo. Ou se eu fosse mais gorda, então assim, ó, não se sintam culpada. Não é a roupa da gente, não é a roupa, não é teu cabelo. Eu tenho que me privar porque homens não conseguem se comportar? Eu escuto às vezes pessoas falando ainda que ela gostou. Tem gente que falou assim, por que eu demorei tanto? Eu não demorei tanto. Aconteceu dia 19, dia 20 eu fui e fiz minha denúncia. Eu não demorei. E se falar, mesmo se eu tivesse com roupa indecente, não estava com roupa indecente, se eu estivesse, o corpo é meu. Eu tenho direito. Que independente da roupa e do gênero que está andando com você, acompanhando, você tem que ter respeito do mesmo jeito. Respeito, educação. Quando eu saí de lá, eu já sabia que eu queria denunciar. Eu recebi apoio para fazer a denúncia e aí eu fui. Eu lembro que eu fui na delegacia, dei o depoimento, contei tudo. É uma mistura de sentimento. Ódio de mim, ódio dele, com medo de ninguém acreditar. Aí a escrivã falou assim, a delegada quer te ouvir. Fiquei pensando assim, alguém acreditou em mim? Acho que Deus me usou mesmo. Ela foi e me orientou. Você quer até o final? Eu falei, quero, porque eu não sou boazinha. Eu falei, o que ele fez comigo, ele não vai fazer com mais ninguém. Quando foi em dezembro, já tinha ido 36 mulheres denunciar por causa da minha denúncia. Imagine quantas mulheres ele fez isso. Atualmente nós temos diversas formas da mulher fazer a denúncia desses crimes. Ela pode fazer tanto por telefone, através do Disque 180, ela pode fazer o registro por boletim de ocorrência eletrônico, que é feito através da internet. Ela pode nos procurar também pessoalmente. A gente é vítima dessa sociedade machista, então a gente não é culpada. Nunca se sintam culpada. Se a gente não pediu, a gente não deixou acontecer. Eles simplesmente fazem, porque eles acham que eles têm direito, então não se culpem, denunciem, sejam fortes, né? A justiça não foi feita se a gente pensar em coisas materiais, mas eu tô pensando em o que foi feito para as outras vidas, né? Ele não mexeu com mais ninguém, glória ao Senhor por isso. A gente precisa ter fé, né? Fé a gente não vê, mas a gente crê, né? Acredita que você vai conseguir, né? Nós podemos tudo, né? Abre a sua boca, denuncie, né? Não fique com medo. Vai vir alguém para te ajudar. Sempre vem, né? Isso já se passou o quê? 2 anos. E eu tô aqui firme e forte.